Isso simplesmente foi reconhecido como sendo o evangelho verdadeiro. O que é um tema que, de tempos em tempos, tem que ser recordado, porque as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar que a salvação é pela fé somente. Se você conversa com os evangélicos hoje em dia, você descobre que grande parte dos evangélicos não é crente. Mas como eu posso falar isso? É simples, você pergunta para eles. Diz para eles, olha, você é crente? Assim, como é que você se converteu? E a pessoa fala, olha, eu estava na igreja um dia e tudo mais, e estava com uma dor nas costas, e durante o louvor a dor passou. Então eu vi que realmente o poder de Deus estava lá, e eu decidi ficar lá até para evitar ter mais dores nas costas no futuro. São essas histórias que nós ouvimos. Ou se nós dizemos, você crê em Jesus? Creio. Isso é suficiente para a sua salvação? A pessoa diz, não. Eu creio em Jesus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Jesus fez a parte dele. Eu creio nele e tudo mais. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, pessoas assim são pessoas que não entenderam o evangelho. E elas se constituem num número imenso de pessoas. Um número imenso. Então, o que nós temos no meio evangélico no Brasil, é triste constatar isso, nós temos muitas pessoas batizadas. Isso temos. Muitas. Milhares e milhares. Mas pessoas que entenderam o evangelho e abriram o coração para a fé em Cristo e depositaram nele somente a sua esperança de vida eterna, são poucos. Pouquíssimos. Sempre foi assim. E Jesus diria que seria. Jesus disse que seria assim quando ele falou, olha, a porta que conduz à vida é estreita. E são poucos os que passam por ela. Jesus se referiu ao seu rebanho como pequenino rebanho. Então é triste ver isso, mas é uma grande realidade no Brasil e no mundo. A dificuldade de entender uma mensagem muito simples. Para eu ir para o céu, para eu ser salvo, perdoado, justificado, o Senhor Jesus já fez tudo. Tudo. Ele pagou plenamente, 100% o preço da minha salvação na cruz. E para que eu seja beneficiado por essa obra substitutiva de pagamento pelos meus pecados, basta eu crer nele. Crendo nele como meu Salvador. Essa fé, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, essa fé, a fé salvadora, ela se expressa de algumas formas. A fé salvadora, ela se expressa, em primeiro lugar, por meio de uma confissão. A pessoa confessa que Jesus é o seu Salvador, é o Senhor da vida dela e o seu Salvador. Ela crê na obra de Jesus na cruz do Calvário, ela crê nisso e confessa isso. Eu creio que Jesus é o meu Salvador, que morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário. Então existe uma confissão. Essa confissão, ela expressa isso, ela diz isso. Eu creio que Jesus é o meu Salvador, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, ressuscitou e está vivo. Essa confissão, a pessoa diz isso e ela se torna ainda mais evidente e pública por ocasião do batismo. O batismo é, entre outras coisas, uma oportunidade em que a pessoa faz essa confissão diante de todos. Então a fé salvadora se expressa assim, por meio de uma confissão expressa, pública. Essa confissão não a salva, mas essa confissão é evidência da fé que salva. E a segunda forma como a fé verdadeira se expressa é por meio de uma invocação. Porque a pessoa que conhece o Evangelho, ela reconhece que é uma pecadora perdida. Ela vê no Evangelho que ela está perdida. Então, crendo em Jesus, essa fé se manifesta também, além de se manifestar numa confissão, ela se manifesta numa invocação. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, crendo em Jesus, ela manifesta isso invocando. Ela diz, Senhor, salva-me. Eu não tenho esperança de vida eterna. Eu estou morrendo nos meus pecados. Os meus pecados estão destruindo a minha paz. Os meus pecados estão destruindo a minha vida, consumindo a minha alma. E pior do que isso, eu sei que se eu permanecer debaixo dessa culpa horrenda, eu não terei uma eternidade contigo. Eu sei disso, aprendi isso no Evangelho. E eu creio em Jesus agora.
Eu creio. Salva-me, eu invoco o seu nome. Salva-me, perdoa-me, lava-me, santifica-me, inclua-me no seu povo, na sua herança. Tem misericórdia de mim. Essa pessoa, então, expressando a fé dessa forma, ela mostra que a sua fé é genuína, e ali então é salva. A invocação não salva, a confissão não salva, mas esses dois fatores demonstram a fé que salva. Então é muito importante que todos os irmãos que estão aqui avaliem suas vidas nesse aspecto. Eu tenho esperança de vida eterna em alguma coisa que eu faço, que eu tenho. Eu creio que vou para o céu porque todos os domingos eu vou à igreja, é isso? Eu creio que vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou religioso, porque eu dou o meu dízimo. Eu creio que vou para o céu porque eu leio a Bíblia e assisto The Chosen. É isso. Eu creio que vou para o céu porque eu não falo mal de ninguém. Se eu puder ajudar as pessoas, eu ajudo. Eu dou ali o meu socorro aos necessitados. Eu creio que vou para o céu porque eu creio em Jesus. E além disso, eu também tento ser o melhor possível. É isso. Se é isso, você não entendeu o Evangelho. Não há justiça nenhuma em você capaz de salvá-lo. Nenhuma. Nada. Não existe nenhuma justiça em você capaz de pagar 1% sequer da sua culpa diante de Deus. Nada. O profeta Isaías fala, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Queridos, é algo repugnante demais. E é assim que Deus vê as suas justiças. Se você tenta ser salvo por suas justiças, o efeito é o contrário. Deus tem nojo das coisas que você faz para ir para o céu. Deus tem nojo das tentativas que você faz por seu próprio esforço de ser justificado e ir para o céu. Deus tem nojo disso. Porque isso barateia a sua salvação. Você está dizendo que pode comprar o céu de Deus e o seu perdão por alguns trocados que não valem nada. Então, por isso, nós temos que entender o Evangelho dizendo, o Senhor pagou plenamente pelas minhas culpas. E agora, para me beneficiar disso, eu tenho que crer nele. E então eu creio. Eu creio em Jesus, é o meu Salvador. Então eu digo, o Senhor é o meu Salvador, Ele só. Eu não tenho esperança nenhuma em minhas justiças. Eu não tenho esperança nenhuma em minha religiosidade. Não tenho esperança nenhuma em minhas boas obras ou minhas boas intenções. Nada. Nada disso vai me salvar. Eu creio nele só, na sua obra na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Eu creio nisso. E agora, crendo nisso, eu invoco. Senhor, tem misericórdia de mim. Salva-me. Perdoa-me. Eu creio no Salvador. Este homem que entendeu isso e faz isso, esse homem é salvo.